Olá, aqui é o professor Alexandre e vamos dar prosseguimento ao nosso curso de cinemática. Conforme foi recomendado na aula anterior, fazer a leitura e as questões do livro de Física Clássica, volume 1, capítulo 6, das páginas 118 a 127. Vamos agora partir para a resolução comentada de algumas questões. Segunda parte, exercícios. Bom, um jogador de futebol chuta uma bola verticalmente para cima com velocidade inicial de 36 km por hora. Admita que o atrito com o ar seja desprezível e que o movimento tenha sido vertical. Dado g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, considere desprezível a altura inicial e determine o tempo de subida e o tempo total do movimento. E na letra B, a máxima altura atingida. Então, vamos lá. Primeiro, nesse caso trata-se de um lançamento vertical para cima. A primeira coisa que nós vamos fazer então é adotar o referencial como positivo para cima. Nós vamos, para adotar o referencial, adotar o seguinte padrão. Vamos sempre observar qual é a tendência inicial do movimento do corpo. Como aqui é um lançamento vertical para cima, o referencial para cima é que será positivo. Ok? Então, nesse caso, o campo gravitacional é um vetor que aponta para baixo. Então, a gravidade nesse caso ficará com sinal negativo, porque ela está contra o referencial que foi adotado antes. Ok? Significa dizer que o valor da aceleração sofrida pelo corpo será de menos o valor de g. G 10 metros por segundo ao quadrado, conforme ele deu aqui. Então, a aceleração sofrida por esse corpo que foi lançado para cima é de menos 10 metros por segundo, ou uma aceleração de menos 10 metros por segundo ao quadrado, fazendo aí a contração matemática. Essa é a aceleração. Okay? A velocidade inicial ele deu de 36 km por hora. Ora, nós sabemos que para passar para o sistema internacional, quando você está em km por hora, tem que dividir por 3,6 e você vai ter a velocidade convertida aqui para 10 metros por segundo. Tudo bem? Bom, agora que nós já temos essas informações, podemos escrever a equação temporal da velocidade. V igual a VO mais a aceleração vezes tempo. Então, vai ficar assim, ó, V igual a velocidade inicial, está aqui. A velocidade inicial 36 km por hora, ou 10 metros por segundo, mais o valor da aceleração, menos 10. Orientamos a trajetória positiva para cima, g é sempre para baixo, apontando para o centro da Terra. Então, a aceleração ficou negativa. E aqui, t. Então, a equação fica v igual a 10 menos 10t. É assim que a velocidade vai mudando com o tempo para essa questão aqui. Ok? Bom, letra A. O tempo de subida e o tempo total do movimento. O que acontece no intervalo de tempo de subida? No intervalo de tempo de subida, você atinge a altura máxima. E o que acontece na altura máxima? O corpo deixa de subir. A velocidade na altura máxima é zero. Ok? Então, com isso, você consegue calcular o intervalo de tempo que ele levou subindo. Basta pegar a velocidade, a equação dela, 10 menos 10t, e colocar zero no valor da velocidade, que é aquele momento que o corpo deixa de subir, inverte o sentido e começa a descer. 10 menos 10t. Resolvendo essa equação aqui, nós vamos achar um tempo de subida de 1 segundo. Na letra A, ele pede o tempo de subida e o tempo total do movimento. O tempo total do movimento nós chamamos de tempo de voo. O tempo de voo é o dobro do tempo de subida, porque o mesmo intervalo de tempo que leva subindo, leva descendo. Então, o tempo total de voo vai ser de 2 vezes 1. Então, 2 segundos. Tudo bem? Bom, para resolver a letra B,
A máxima, a altura atingida. Quando fala de altura, é equação da posição no tempo. Então, a gente vem para cá e diz, ó, S é igual a SO mais VOT mais A sobre 2 T quadrado. A equação da posição no tempo para o movimento uniformemente variado, aquele movimento que tem a aceleração constante. A equação é essa daí, né? Bom, como nós adotamos o referencial positivo para cima, nós podemos considerar que o espaço inicial é zero e que os espaços crescem para cima. Então, esse corpo, que eu vou desenhar como sendo essa bolinha preta aqui, ó, ele já partiu do espaço inicial igual a zero com uma velocidade inicial. Uma velocidade inicial, veja, positiva, de mais 10 metros por segundo. Positiva por quê? Porque ela está orientada para cima. E a trajetória está orientada para cima. Então, esse movimento na subida, ele é um movimento progressivo. Mas como ele vai perdendo velocidade por segundo, ele perde 10 metros por segundo a cada 1 segundo, ele vai subindo cada vez mais devagar. Por isso que no ponto de altura máxima, ele vai ter que ter, nesse ponto, a velocidade igual a zero. Tá? Que é o que a gente já fez na letra A. Bom, então isso aqui, ó, espaço inicial é igual a zero, porque adotamos o referencial positivo para cima e colocamos o objeto na origem dos espaços. A equação dele, então, fica S igual a velocidade inicial, foi 10, T, mais o valor da aceleração, que é menos 10, sobre 2, T quadrado. Então, S igual a 10T menos 5, T quadrado. Bom, ele quer que você determine a altura máxima, o S máximo. Nós já vimos que a altura máxima ele atinge no tempo de subida igual a 1 segundo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Colocar o tempo de 1 segundo na equação da posição. Ok? Então, vai ficar aqui, ó, uma altura máxima de 10 menos 5, 5 metros. Então, essa daí é a resposta da letra B. Tudo bem? Próxima questão. Questão 31. Do topo de um edifício, atira-se uma pedra verticalmente para cima, com velocidade escalar de 20 metros por segundo. A posição de lançamento está a uma altura a 60 metros do solo. Considere gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Despreze os efeitos do ar. Então, vamos fazer aqui o desenho do que é que se trata essa questão. Nós temos aqui, ó, aqui está o edifício, aqui está o solo, né? Esse edifício tem uma altura de 60 metros e foi a partir desse ponto que o objeto foi lançado para cima, com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Tá? Nós vamos adotar o nosso referencial positivo para cima. Nós já vimos que com isso a aceleração da gravidade que aponta para baixo vai ter o seu sinal negativado. Não é? E o valor da aceleração do corpo vai valer menos 10 metros por segundo ao quadrado. Lembre que quando o corpo é lançado verticalmente ou em queda livre, a única força que atua nele é o peso. O peso é uma força que atua apontando para o centro da Terra, assim como aponta o campo gravitacional, a intensidade aqui G desse vetor. É de 10 metros por segundo ao quadrado e apontando para o centro da Terra igualmente ao peso. Tá? Bem, então, essas daqui são as condições iniciais. Como nós já temos o referencial positivo para cima, o espaço inicial agora vai estar aqui, ó, no solo. Significa dizer que o nosso objeto ele foi lançado, aliás, ou melhor dizendo, não vou chamar isso de espaço inicial não, eu vou chamar isso de origem. A origem dos espaços é o solo, ok? Essa daqui é a posição igual a zero, né? Os espaços vão crescendo, tanto é que essa daqui, ó, essa é a posição inicial do lançamento, é a posição mais 60 metros.
Ó, os espaços vão crescendo com seus valores positivados aqui para cima, porque o referencial foi positivo para cima. Então você diz que aqui é a origem, no solo então você vai ter a posição igual a zero, e o nosso objeto já foi lançado de uma posição inicial 60 metros acima do zero. Tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa é montar a equação, né, da posição. A gente sabe que S igual a SO mais VOT mais A sobre 2T quadrado. E aí vamos colocar os elementos aqui. S igual a... Espaço inicial, ele já partiu 60 metros acima do zero. E partiu com uma velocidade de 20. Então, valor positivo ali, ó. Por que a velocidade é positiva? Porque o referencial é positivo para cima e a velocidade inicial também está apontando para cima. Mas, e a aceleração? A aceleração ela vai acompanhar o mesmo sinal do vetor gravidade, que sempre aponta para baixo. Por isso ficou negativo. Então, aqui vai ficar mais menos 10t² sobre 2. Então, a equação desse nosso movimento vai ser 60 mais 20t menos 5t². Tá? Ele aqui é o seguinte, ó, determine os instantes em que a pedra passa por um ponto situado a 75 metros do solo. A 75 metros do solo, então vamos colocar aqui 75. Aqui 60 mais 20t menos 5t². Tá? Então, vamos ficar com uma equação do segundo grau. Esse 60 vai passar para o outro lado, vai ficar 75 menos 60, então 15, tá? Igual a 20t menos 5t². Nós podemos fazer o seguinte, dividir todo mundo por 5, para diminuir o peso desses valores. Então, aqui, ó, 15 dividido por 5 dá 3, 20 dividido por 5 dá 4, e 5 aqui, ó, vai dar menos 1, né? Então, menos t². Pronto, então a nossa equação é do tipo menos t² mais 4t menos 3 igual a zero. Fazendo aqui a nossa equação de Bhaskara, nós vamos ver que o tempo vai ser igual a menos o elemento b mais ou menos raiz quadrada de b² menos 4 vezes A vezes C sobre 2A. Então, resolvendo isso, nós vamos ter que o tempo vai ficar igual a menos 4 mais ou menos 2 sobre menos 2. Nós vamos achar dois tempos aqui. Eu vou chamar de tempo 1, tempo 2. O tempo 1 dá 1 segundo. O tempo 2 dá 3 segundos. Ambos deram tempos positivos, significa dizer que ambos são válidos. Ou seja, ele passa na altura de 75 metros, quando ainda está subindo. Então, isso aqui é um tempo de subida. Ele atinge a altura máxima e começa a descer. E passa novamente pela altura de 75 metros na descida. Entendeu por que dois tempos? Um ele vai passando na subida e outro ele vai passando na descida. Bom, agora ele quer que você, nessa questão 31 aí, calcule as velocidades. Então, na letra B, esse daqui é a letra A, né? Vou fazer a letra B cá em cima. Então, vou fazer até com outra cor para não confundir. Vou fazer a letra B aqui em azul. Na letra B, determine as respectivas velocidades escalares ao passar pelo ponto anterior. Então, vamos lá. Ó. V igual a VO mais AT. Não é assim? Então, V vai ser igual a VO, que é 20, mais menos 10T. Então, a equação vai ser 20 menos 10T. Você vai ter que calcular a velocidade em dois instantes. A velocidade V1, onde ele ainda está subindo, e a velocidade V3, onde ele já está descendo. Tá bom? Então, aqui, ó, vamos lá, vai ser 20 menos 10 vezes 1,
E aqui 20 menos 10 vezes 3. V1 vai ficar igual a 10 metros por segundo. Veja que é uma velocidade positiva, portanto, de subida. E V2 vai ficar igual a 20 menos 30, menos 10 metros por segundo. Veja que quando os corpos estão numa mesma altura, em módulo, eles têm a mesma velocidade. Só mudou o que aqui? O sinal. Porque enquanto no instante 1 segundo ele está subindo, a velocidade é progressiva, sinal positivo. No instante 3 segundos, melhor dizendo que V3, no instante 3 segundos, ele passa por 75 metros, mas já está descendo. Então, a velocidade tem sinal retrógrado, menos 10. Tá certo? Depois, na letra C, ele quer que você calcule o instante em que o objeto toca o solo. Então, vamos colocar aqui de uma outra cor também, para não confundir. Vai ficar meio apertado, mas vamos botar aqui, ó, letra C. Um instante em que ele toca o solo. Nós já vimos que a equação é S igual a 60 mais 20t menos 5t quadrado. No instante em que ele toca o solo, ele chega na posição 0. Então, 0 igual a 60 mais 20t menos 5t quadrado. Tá? Bom, isso significa dizer que podemos dividir todo mundo aqui por 5. Então, vai ficar 0 igual a 12 mais 4t menos t quadrado. Então, a equação é menos t quadrado mais 4t mais 12 igual a 0. Então, o tempo aqui, ó, utilizando a fórmula de Bhaskara, vai ser menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2a. Resolvendo essa conta, você vai achar dois instantes. Vai achar o instante t1 igual a 6 segundos. E vai achar o instante t2 igual a menos 2 segundos. Ora, o que acontece? Não existe tempo negativo. Então, esse segundo valor dado pela fórmula de Bhaskara, ele é ignorado. Então, a resposta é somente 6 segundos. Essa é a resposta válida. Tá bom? Então, fica assim a resolução da questão 31. Questão 33. Uma pessoa atira uma pedra verticalmente para cima, com velocidade inicial de módulo 5 metros por segundo, da beira de um penhasco. Considerando-se que o módulo da aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, em quanto tempo a pedra irá passar por um ponto situado 30 metros abaixo do ponto de onde foi lançada? Determine, aliás, despreze a resistência do ar. Aqui agora é o seguinte, imagine que nós temos aqui o penhasco. Vamos adotar o referencial positivo para cima, já que se trata de um lançamento para cima, e essa é a nossa convenção. O objeto estava aqui, então vou pegar aqui o objeto, nesse nível, quando ele foi lançado para cima. Foi lançado para cima com uma velocidade inicial, que se diz aí 5 metros por segundo. Referencial positivo para cima, então a velocidade é positiva. Ok? A gravidade é um vetor que aponta para baixo, então ela fica negativa. A aceleração então do corpo sofrida vai ser menos 10 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Bom, existe um ponto 30 metros abaixo do lançamento. Nós vamos dizer então que esse daqui, ó, é o ponto espaço inicial que coincide com a origem dos espaços, 0. Vou dizer que isso aqui, ó, está na origem dos espaços. Então, um ponto que esteja 30 metros abaixo disso, ele está em uma posição chamada de posição menos 30. Ok? A posição menos 30 é essa de cá. Ele quer saber em quanto tempo o objeto vai atingir a altura máxima e depois encontrar o local menos 30. Então, vamos lá. Ó. S igual a SO mais VOT mais A sobre 2, t quadrado. Vamos colocar os elementos aqui. Como nós adotamos o espaço inicial
igual a zero, partindo dessa origem aqui, que é o beiral aqui desse penhasco. Então, vai ficar assim, ó, S igual a posição inicial igual a zero, mais 5t. E aqui nós já vimos, né, vai ficar menos 10 sobre 2, menos 5t quadrado. Ok? Quando é que ele vai estar passando pela posição menos 30? É só substituir o S por menos 30, porque é uma posição 30 metros abaixo, né? Portanto, descendo, tem que ter um sinal negativo, porque positivo é da origem para cima, já que adotamos o referencial positivo para cima. Por isso que essa é a posição menos 30. Tudo bem? Igual a 5t menos 5t quadrado. Aqui também, nós vamos dar uma rearrumada, vai ficar menos 5t quadrado mais 5t mais 30 igual a zero. Passamos o 30 para o lado de cá. Dá para dividir todo mundo por 5, então menos t quadrado mais t mais 6 igual a zero. Com base nessa equação aí, você vai utilizar a Bhaskara. T igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2a. Okay? Então, você vai ter menos 1 mais ou menos 5 sobre menos 2. Aqui você vai encontrar dois tempos, t1, t2. O t1 vai dar menos 6 dividido por menos 2, que vai dar 3 segundos. O outro vai dar 4 dividido por menos 2, que vai dar menos 2 segundos. Nós já vimos que, quando encontramos um tempo negativo, devemos simplesmente ignorá-lo, né? Ele não faz parte. Então, a resposta é tempo igual a 3 segundos. Tá? Então, a alternativa correta aqui, letra D. Questão 35. Em um local onde a resistência do ar é desprezível e a aceleração da gravidade tem módulo 10 metros por segundo ao quadrado, uma pequena pedra é lançada verticalmente para cima por uma pessoa. A pedra adquire um movimento retilíneo vertical e, em seguida, retorna às posições do lançador. O gráfico ordenada versus tempo está representado na figura. Determine o módulo da velocidade escalar inicial. Então, vamos lá. Bom, nesse caso, a gente vai fazer o seguinte. Dá para ver pelo gráfico que, em tempo igual a 1 segundo, ele atinge a velocidade igual a zero, ou seja, ele está na altura máxima. Como é que a gente consegue ver isso pelo gráfico? Veja, tempo 1 segundo, ele atinge a maior altura possível, a altura máxima. E quando é que um objeto lançado para cima atinge a altura máxima? Quando, a partir daquela altura, ele só consegue descer. Significa dizer que ele inverte o sentido, ou seja, esse daqui é um ponto de velocidade igual a zero, porque ele deixa de subir para começar a descer. Tudo bem? Então, ele atingiu a velocidade zero depois de lançado no tempo de 1 segundo. Pelo gráfico da posição vertical no tempo, dá para ver isso. Tá? Então, vamos lá. Na letra A, V igual a VO mais AT. Então, aqui nós vamos ter, ó, quando é que ele atinge a velocidade final igual a zero? VO mais menos 10, que é o valor da aceleração, né? Já que a gravidade aponta para baixo. O referencial está positivo para cima. Isso aí está mostrando no gráfico. Veja que os espaços eles crescem positivamente para cima, tá? Então, esse é o referencial que está no gráfico aí. Então, o sinal da gravidade é negativo. Por isso, menos 10 aqui, tá? Então, e isso tudo aconteceu para atingir a velocidade igual a zero pelo gráfico no tempo de 1 segundo. Então, a velocidade inicial é de 10 metros por segundo. Só vai passar o menos 10 para o outro lado, tá bom? Bom, depois na letra B ele quer a altura máxima H atingida pela pedra. Então, vamos lá. S é igual a SO mais VOT
mais a sobre 2t². Veja que o espaço inicial está aqui, ó. Espaço inicial, quando o tempo é zero, no tempo inicial igual a zero, o espaço inicial igual a zero, esse ponto aqui, tá? Então, ó, zerou aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó, S, já temos a velocidade inicial, temos calculado no item anterior, 10t, e aqui, menos 5t², a gente já viu, né, que vai ficar menos 10 sobre 2, menos 5t². Tá bom? E nós já vimos pelo gráfico que a altura máxima se dá no tempo de 1 segundo. Então, é só calcular agora o S máximo. O S máximo vai se dar para 10 vezes 1, é no tempo de 1 segundo, menos 5 vezes 1 ao quadrado. Então, o S máximo aí se dá para 5 metros. Tá bom? Então, essa é a letra B. Letra B aqui. Ok? Então, vamos para a próxima questão. 37. Lançamos verticalmente para cima uma esferinha de aço e conseguimos levantar os dados do módulo de sua velocidade. Com esses dados, construímos o gráfico a seguir. A resistência do ar é desprezível. Determine a altura máxima, a máxima altura atingida pela esferinha e o módulo da aceleração da gravidade local. Bom, veja, lançamos verticalmente para cima, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte, adotar o referencial positivo para cima, a aceleração da gravidade vai ser igual ao valor negativo, aliás, a aceleração do corpo vai ser igual ao valor negativo da aceleração da gravidade. Pronto, já vimos isso antes, né? Porque G é um vetor, campo gravitacional aqui, que aponta para baixo. Então, ele está negativado porque o referencial é positivo para cima. Tudo bem? Bom, agora veja que, por outro lado, nós temos aqui um gráfico de velocidade no tempo. E se nós formos analisar aqui, ó, deixa eu pegar aqui essa cor azul, vamos analisar esse triângulo que eu estou colocando cor azul aqui, ó. Quando você pega esse ângulo daqui, ó, esse ângulo θ, em um triângulo retângulo, você pode utilizar seno, cosseno, tangente. Eu, nesse caso agora, vou fazer assim, ó, tangente de θ. Tangente de θ vai dar o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente dentro de um triângulo retângulo é isso, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Se eu pegar aqui o cateto oposto, eu vou pegar uma variação de velocidade. Vou pegar um ΔV. Se eu pegar o cateto adjacente, eu vou pegar uma variação de tempo, ΔT. Então, vamos lá, ó, velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Então, a tangente de θ, por ser ΔV sobre ΔV, aliás, ΔV sobre ΔT, o que é ΔV sobre ΔT? É o valor da aceleração, não é? Então, isso aqui vai ficar, vamos lá. Velocidade final nesse trecho aqui, ele começa com 19,8 e termina com 0. Então, 0 menos 19,8. Sobre o intervalo de tempo final menos tempo inicial. Olha, se daqui para cá é 4, na metade é 2. Então, é 2 menos 0, tá? Então, a aceleração sofrida por esse corpo vai ser menos 19,8 dividido por 2. Ele vai sofrer, então, uma aceleração, nessa questão 37 aí, de menos 9,9 metros por segundo ao quadrado. Então, essa aceleração que nós vamos utilizar para fazer a nossa equação V igual a VO mais AT. Tá bom? Tudo bem? Bom, por outro lado, analisando essa questão, dá para ver o seguinte, ele atinge a velocidade zero, isso aqui acontece aonde? Na altura máxima. Ele atinge a velocidade zero no instante de tempo igual a 2 segundos. Tá? Aqui, ó, velocidade zero aqui, ó. A velocidade zero se dá nesse instante aqui, ó.
2 segundos. Então, aqui ele está na altura máxima, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a máxima altura atingida pela esferinha. Como é que você calcula isso? Vamos pegar aqui a equação da velocidade e dizer que a velocidade vai ser zero em VO mais menos 9,9, já vimos aqui o valor da aceleração, né? Em um tempo de quanto? Em um tempo de 2. Tá? Então, vai ficar assim, ó, velocidade inicial igual a 19,8 metros por segundo. Vai ficar menos 19,8, passa para o outro lado, 19,8. Agora que você já tem a velocidade inicial, pode utilizar a equação do espaço no tempo. S igual a SO mais VOT mais A sobre 2T quadrado. Okay? O espaço inicial nós vamos considerar igual a zero, tá? Então, espaço aqui, ó, vai ser calculado assim. Velocidade inicial, 19,8 T. Tudo bem? É mais menos 9,9, que é o valor da aceleração encontrado aqui, sobre 2T quadrado. Tá? Então, nós já vimos que isso se dá num instante, né? A altura máxima se dá num instante 2 segundos, que é um instante que a velocidade dele zera, a velocidade de subida. Então, aqui vai ficar 19,8 vezes 2 menos 4,95 vezes 2 ao quadrado. Tá? Resolvendo isso daqui, ó, a altura máxima vai ficar igual a 39,6 menos 19,8. Então, vai dar uma altura máxima de 19,8 metros. Veja que nesse caso dessa questão, você não pode adotar já g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, porque como ele deu o gráfico do comportamento da velocidade no tempo, você teve que encontrar a aceleração da gravidade através da tangente do ângulo do gráfico VT. Toda vez que você tiver um gráfico velocidade versus tempo, e esse gráfico tiver formato de reta, a tangente da inclinação da reta, a tangente desse ângulo, vai ser o valor da aceleração. Tudo bem? Bom, na letra B, então aqui foi a letra A, na letra B, ele pede o módulo da aceleração da gravidade local. Então, G em módulo vai ser 9,9 metros por segundo ao quadrado, porque nós vimos, ó, o valor da aceleração. A aceleração sofrida pelo corpo é menos o valor da aceleração da gravidade, né? A, nesse caso, menos G, né? Então, em módulo, 9,9. Tudo bem? Próxima questão. Questão 46. Depois nós vamos ter mais atividades, porque esse é o tipo de assunto que não basta você prestar atenção nas questões que o professor resolveu. Você tem que tentar fazer. Então, nós vamos passar para vocês depois uma lista com uma maior quantidade de questões para que vocês treinem. Claro, uma lista com gabarito para que você possa se orientar. Então, vamos lá para a questão 46. Sim, mas antes disso é interessante que todas essas questões que eu fiz aqui, que você tente refazê-las. Todas elas. Tente refazê-las. Primeiro você presta atenção no vídeo. Depois que você assistir todas, você dá um tempinho assim, de uns 10 minutos, e aí depois você tenta fazer todas elas sozinho. Okay? Não é para você assistir uma questão e logo depois tentar refazê-la. Não. Assista o bloco, assista todas elas, dê um tempo de uns 15 minutos e depois volte para tentar refazê-las. Todas elas, né, que a gente fez aqui. Depois disso você vai poder partir para a lista. Tá bom? Então, 46. Duas bolas são atiradas verticalmente do alto de um edifício, uma após a outra, com velocidade de mesma magnitude. Então, aqui está a magnitude das velocidades. Tá? A primeira bola é atirada para cima e, após
o intervalo de tempo de 1 segundo, a segunda é atirada para baixo. Então, a primeira é atirada para cima, a segunda é atirada para baixo. Tá? Despreze os efeitos dissipativos e adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a distância e a velocidade relativa entre as bolas após o lançamento da segunda bola, ou seja, em tempo igual a 1 segundo. Em tempo igual a 1 segundo, que foi o tempo que levou do lançamento de uma bola para outra, ele quer que você determine a distância e a velocidade relativa. Tudo bem? Então, o que acontece aqui? Nós temos aqui, ó, o alto do edifício. Então, se lançou uma bola com uma velocidade inicial, vou chamar essa bolinha de ar, velocidade inicial de ar de 2 metros por segundo. Tá? Então, deixou-se passar um ΔT igual a 1 segundo, e aí lançaram a bola B com uma velocidade para baixo, velocidade inicial de B de quanto? De menos 2 metros por segundo. Compreendeu? Porque estamos adotando o referencial positivo para cima. Lançamento vertical para cima, adotamos o referencial positivo para cima. Então, quem inicialmente subiu, teve sua velocidade positivada. Quem inicialmente desceu, teve sua velocidade negativada. Tá bom? Então, essa é a situação aqui. E o campo gravitacional aponta para baixo, então, naturalmente, ele vai estar apontando para o lado negativo. Os dois corpos vão sofrer a aceleração menos 10 metros por segundo ao quadrado. Nos dois corpos aí. Tá bom? Então, vamos ver o que é que a gente faz agora para os corpos em ar. Vamos lá. Velocidade final igual a velocidade inicial mais AT. Então, as velocidades do corpo A vão ser determinadas assim. Velocidade inicial de A, 2, mais menos 10t, menos 10t. Tá? Então, a velocidade de A em 1 segundo vai ser 2 menos 10 vezes 1. Vai estar com uma velocidade de menos 8 metros por segundo. O que é que isso significa? Que no instante 1 segundo, a esferinha A já vai estar descendo. Ok? Ela já vai estar com um movimento retrógrado aqui. Ó. Tudo bem? Enquanto que é exatamente nesse instante que a bolinha A já está descendo a 8 metros por segundo, é exatamente nesse instante que se lança a bolinha B. Então, a velocidade de B ainda é inicial e vale quanto? Menos 2 metros por segundo. Ora, então, o que você vai ter? Uma velocidade relativa que vai ser em módulo igual a 6 metros por segundo, ok? Porque as duas estão no mesmo sentido, as duas estão descendo. Como é que você calcula a velocidade relativa de dois corpos que estão caminhando em linha reta no mesmo sentido? Você pega a velocidade maior em módulo e subtrai da menor em módulo. Então, vai ficar 8 menos 2, 6. Tá bom? Não importa se o movimento das duas é progressivo, se o movimento das duas é retrógrado. Basta que estejam caminhando no mesmo sentido. No caso aí, as duas estão descendo. Ok? Significa dizer que a bolinha A está se aproximando da bolinha B com uma velocidade em módulo de 6 metros por segundo. Tá bom? Entendido? Se a bolinha B estivesse parada, a bolinha A teria uma velocidade relativa de 8 metros por segundo. Mas a bolinha B não está parada, ela está descendo com velocidade 2, enquanto que a bolinha A está descendo com velocidade 8. Então, a velocidade relativa entre elas, 6 metros por segundo. Tá? Ele quer saber também a distância entre elas nesse momento. Então, para calcular aqui, ó, cálculo da letra A,
Primeiro a velocidade relativa, depois letra A, distância. Distância nesse instante de tempo igual a 1 segundo. Ok? Então, vamos lá. Vamos pegar a equação do espaço no tempo para o corpo A. SA, ó, ele partiu aqui, ó, da origem. Espaço inicial igual a 0. Né? Então, para o corpo A, SO mais VO vezes T mais A sobre 2T², menos 5T². Tá? Então, colocando aqui a posição do corpo A no instante 1 segundo, aonde é que ele vai estar? Vai estar em 2 vezes menos 1, ok? Menos 5 vezes... Opa, que menos 1 é esse aqui? Tempo 1, né? Menos 5 vezes 1 ao quadrado. Tempo igual a 1 segundo, porque logo depois se lança o corpo B. Nesse 1 segundo, onde é que vai estar o corpo A? O corpo A, no instante 1 segundo, vai estar na posição 2 menos 5 menos 3 metros. Ele já vai estar aqui, ó, menos 3 metros, o corpo A. Né? O corpo A já vai estar descendo com essa velocidade aqui, ó, de menos 8 metros por segundo. Tá bom? Bem, nesse instante... ou melhor aqui, ó, neste instante, o corpo B vai estar sendo lançado. Então, a posição inicial de B vai ser quanto? 0. Ele vai estar sendo lançado nesse instante. Enquanto A já está aqui embaixo, a menos 3 metros, a partir aqui da origem, o corpo B está sendo lançado nesse momento. Então, qual é a diferença de distância entre A e B? De 0 para menos 3, então o ΔS AB vai ser de 3 metros. Porque um já está fazendo movimento retrógrado na posição menos 3, enquanto um começou a fazer o seu movimento retrógrado na posição 0. Tudo bem? Então a distância entre eles é de 3 metros. Então, letra A, respondida integralmente, fica assim. Bom, letra B. O que acontece com estas grandezas quando o ΔT, o intervalo de tempo, tende a 0? Ora, para o ΔT, o intervalo de tempo tendendo a 0, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter as duas bolinhas sendo lançadas no mesmo instante. Não é? O intervalo de tempo tendendo a 0 significa dizer exatamente isso. A A e a B. Enquanto a A vai estar sendo lançada para cima com mais 2 metros por segundo, a B vai estar sendo lançada para baixo com menos 2 metros por segundo. Então, se você levar em consideração que as duas estão sendo lançadas simultaneamente, ou seja, o ΔT entre elas é 0, a velocidade relativa vai ser o quê? Quando os vetores são contrários, têm sentidos opostos, a velocidade relativa entre eles, né? Desde quando eles estejam caminhando em cima de uma mesma linha, e aqui é uma mesma direção vertical, né? Você vai fazer o quê? A soma das velocidades. Então, a velocidade relativa entre eles vai ser uma velocidade de afastamento de 4 metros por segundo. Ok? Enquanto que o ΔS vai ser 0, porque eles vão estar partindo de uma mesma posição. Tudo bem? Então, essa daí é a resolução. Essas são aí as resoluções da parte 2 da nossa atividade, e a partir de agora cabe a vocês retornar para o livro e resolver as questões que foram aqui indicadas. Além disso, vocês terão uma lista que será montada para ser respondida eletronicamente. Tudo bem? Muito obrigado e bons estudos para vocês.